palavra tem por tema: não sejam nécios e insensatos. Não sejam nécios e insensatos. Efésios capítulo 5, versículo número 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós, com temor e tremor no nosso coração, nós abrimos a Tua palavra. Queremos te pedir que o Senhor venha trazer direção, que o Senhor venha trazer luz, que o Senhor fale conosco nessa manhã. Que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração, para que possamos discernir a Tua vontade, o Teu querer, e sabermos, Senhor, portar-nos diante das dificuldades da vida. Que a nossa fé seja edificada nessa manhã. Que possamos ter a nossa fé edificada mais ainda, para vivermos uma vida que glorifica o Teu nome. É a nossa oração nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Paulo está dando aqui uma orientação a todos nós, e ele usa algumas palavras muito fortes para falar com a igreja. Ele está dizendo que, ele diz, ele vem narrando toda uma condição de vida de cristãos, né? Se você pegar todo o capítulo 5, vamos fazer isso, vamos pegar o capítulo 5 ali e lê-lo rapidamente, só para você ver, porque aqui ele começa o versículo falando portanto. Então nós lemos apenas a conclusão do que ele acabou de falar, né? Ele diz no capítulo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer nomeie entre vós, como convém os santos. Nem conversação torpe, né? Conversa fiada, conversa obscena, conversa que entorta, né? Conversa inconveniente, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, né? É uma palavra pouco conhecida dos irmãos. São tudo palavras que não edificam, palavras torpes, né? Palavra que que não edifica, né? Com coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sejam agradecidos, louvem ao Senhor. Sabei, pois, isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus. Sabe o bem que você tem que fazer e não faz. É o pecado de omissão. O de comissão é quando você sabe o que você tem, o que é certo, mas você vai lá propositadamente e faz o que é errado. E tem o por associação, que é o que ele está dizendo aqui. É você se associar com pessoas pecaminosas e participar do pecado deles. Aí você peca associado, né? É isso que ele está dizendo aqui, para nós não devemos nos associar a pessoas
que são adversários de Deus, né? O versículo 6 diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com ele, não vos associeis com esse tipo de gente. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz, e não como filho das trevas. Vocês agora nasceram de novo, vocês são nova criatura. Vocês agora vivem uma nova vida, vocês foram gerados pelo Espírito Santo. E ele diz mais: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Ou seja, procure fazer aquilo que agrada a Deus. O segredo que a Bíblia vai nos dar em toda a Bíblia, tanto o Velho Testamento, né, principalmente lá em Josué capítulo 1, Deus fala para Josué ali, dá para ele a fórmula do sucesso. Deus fala para ele assim: olha, cara, não tenha medo, né? Não se deixe abater, não te desanimas, medita nas palavras do livro da lei de dia e de noite, né? Ou seja, dirija a sua vida pelo aquilo que é a vontade de Deus, por aquilo que é a vontade de Deus, dirija a sua vida por aquilo que é o querer de Deus, para que seja bem sucedido em toda a sua vida. Porque falar um negócio para você, e bem sucedido aqui, presta atenção, bem sucedido que a Bíblia fala, sucesso que a Bíblia fala, a Bíblia, muitas pessoas já entendem aí com fama e dinheiro, não é nada disso. Não é nada disso. O que a Bíblia está falando de ter uma vida bem sucedida, é você poder viver plenamente o que Deus tem para você, para a sua casa, para a sua família, você ser pleno, satisfeito com aquilo que Deus te dá, você ter a alegria de poder sentar na mesa com sua esposa, com seus filhos, desfrutar da comunhão, da relação, desfrutar realmente da amizade, do carinho, do afeto. Esse é um homem bem-sucedido. E às vezes esse cara, ele está comendo ali feijão, né? Às vezes na mesa dele, ele só tem ali um arrozinho, tem um sertanejo lá no Nordeste aqui, ele não tem condição naquela seca lá, mas o cara entende o propósito de Deus para a vida dele. O cara é feliz, o cara é pleno, o cara é agradecido, o cara entende a vontade de Deus para a vida dele. Então, e não tem nada a ver com fama. Porque você pega, por exemplo, hoje os maiores índices de suicídio do mundo estão nos países mais desenvolvidos. Japão, Suíça, né? São países que tiveram que tomar decisões para amenizar a questão do suicídio. No Japão tem um vale lá, separou um vale para poder, quem quiser suicidar, vai para lá, para aquele lugar lá, tem toda uma assistência. Na Suíça e na Bélgica você tem o suicídio assistido, você marca o dia, o horário, o local, e vai lá e comete suicídio. E são pessoas assim, que teoricamente tem tudo que as pessoas acham que é o que traz felicidade, e, no entanto, são pessoas altamente depressivas. Então, a Bíblia está dizendo aqui, versículo 8, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices, aquilo que nós estamos falando, pecado por associação, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Não participe do pecado do outro. Não seja conivente com o pecado do outro. Não esconda, né? Se posicione abertamente contra. É o que a Bíblia está dizendo. Né? E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Aí depois que ele fala tudo isso, ele conclui aqui dizendo o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais. Sejam prudentes, sejam sábios. Paulo está dizendo que nós devemos andar em sabedoria, em prudência. E ele diz, não como nécios, e sim como sábios.
A palavra nécio, né? O dicionário traz sujeito ignorante, estúpido, incompetente, incoerente. E traduzindo em português mais claro aqui, Paulo chama essa pessoa de tolo. Uma pessoa que não é ensinável. Ele está falando, não sejam nécios. Sejam sábios. Num português, num goianês mais claro, não seja burro. É isso que Paulo está falando, não sejam tolos. Sejam sábios. Vede prudentemente como vocês andam. E aí, ele continua dizendo o seguinte, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, não perca tempo com futilidades. Não perca tempo com aquilo que não edifica. Não perca tempo correndo atrás de coisas sem valor. Remie o tempo, porque você vai perder tempo. Você vai colocar força em algo que não tem sentido, algo que não tem significância. E você corre atrás de coisas aí que não vai trazer valor nenhum para você. E depois de tudo, de correr, você vai chegar e, como diz o próprio apóstolo Paulo fala, como se você estivesse correndo atrás de vento. Você nunca alcança, você nunca palpa, você nunca pega. Ele diz, remie o tempo. Sejam pessoas que não dá tempo, irmão, para você viver tomando decisões erradas na vida. Tem gente que vai fazendo tanta atrapalhada, decisões erradas, decisões erradas, decisões erradas. Como Paulo diz, você é um tolo, você é inconsequente. Você tem que parar, você está perdendo tempo na sua vida. E ele diz, por esta razão, versículo 17, por essa razão, não vos torneis insensatos. E aqui ele usa outra palavra, né? Insensatos. O dicionário diz inconsequente. É a pessoa que toma decisões e não mede as consequências dos seus atos. Insana, né? Louca, sem insensatez. A própria palavra nécio na Bíblia muitas vezes é traduzido como louco. É um louco. Né? Uma pessoa desequilibrada. O dicionário traz desequilibrado. Irresponsável. Paulo está dizendo, não seja tolo, não seja burro, não seja inconsequente, não seja irresponsável, né? Não seja uma pessoa desequilibrada. E ele está dizendo, por essa razão não vos torneis insensatos. E você pergunta, como é que eu faço então, pastor? Paulo responde, como é que nós conseguimos ter uma vida onde nós não vamos viver tudo isso que ele está dizendo aqui? Como é que nós vamos conseguir dominar todas essas coisas? Como é que nós vamos evitar essas coisas em nossas vidas? Ele diz, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O maior desafio seu, o maior desafio meu, o maior desafio de todos nós, tem que ser qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Às vezes você chega em situações e que parece que tudo acabou. E é incrível como as pessoas tendem a não pensar quando chega no caos. Acaba que essa pessoa, por não pensar, ela continua a cometer ações mais terríveis ainda, que vai levando ela mais para o fundo do poço. Deixa eu falar um negócio para vocês. Crer também é pensar. Dizia um pastor britânico, John Stott. Crer também é pensar. Você tem que pensar, meu irmão. Chegou um problemão, você está passando um desafio gigante. Para.
pensa, ora, busca a direção de Deus. Não caia na besteira de tomando decisões por impulso, por vingança, por emoções erradas. Você vai quebrar mais ainda a sua cara, você vai bater mais de frente ainda. Não tome decisões precipitadamente. É o que a Bíblia está nos dizendo. Não seja tolo, não seja insensato, não seja nécio. Procure saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. E eu queria dar dois exemplos, irmãos, bem claros disso que nós estamos falando. Bem claro. O primeiro se encontra lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 30. Eu vou ilustrar para poder os irmãos absorverem mais ainda o que nós estamos falando. 1 Samuel, capítulo de número 30. Davi, ele era inimigo de Saul. Na verdade, é o seguinte, ele não tinha problema com Saul, mas Saul tinha um problema com ele. Saul tinha um problema sério de inveja contra ele, e Saul queria o matar. Apesar de Davi ter a oportunidade de matar Saul várias vezes, Davi não fez isso. E como Davi estava nômade, fugindo, ele já estava com um exército de 600 homens, e ele estava fugindo, e houve guerra entre Israel e os filisteus. Preste atenção nisso aqui. Davi, sendo israelita, sem orar, foi e se associou aos filisteus, inimigo tradicional de Israel, que foi inimigo de Davi quando Davi era general dos exércitos, quando Davi matou, por exemplo, Golias. Mas agora Davi se associa aos filisteus para lutar contra o povo dele, contra Israel. Irmãos, isso é muita falta de revelação. Davi, mesmo sendo um inimigo, o rei sendo seu adversário, ele se associa aos filisteus para lutar contra Israel. Só a misericórdia de Deus, porque os conselheiros lá dos filisteus lá não permitiram isso. Falou, nós não queremos esse cara não, depois esse cara vai trair nós, vai se revoltar contra nós, manda ele embora. Então Davi teve que ir embora, porque os filisteus não aceitaram isso. Mas isso é muito assim, falta de revelação de Davi. Só que Davi estava 3 dias distante do seu lugarejo, um vilarejo chamado Ziclag. Quando Davi volta para Ziclag, olha o que diz a palavra de Deus. Quando Davi volta para Ziclag, sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao 3º dia, os caras viajaram 3 dias, né, montados a cavalo até chegar lá, né? Os amalequitas tinham feito uma incursão sobre o Neguebe e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes. E a ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Então eles vinham atacando várias povos, várias vilas, aldeias, roubando ouro, roubando prata, roubando vacas, roubando ovelhas. Eles vieram fazendo tudo isso, até chegar no vilarejo de Davi e roubaram todos os animais de Davi, as vacas, as ovelhas, tudo. E o ouro, e pegaram as mulheres e crianças e levaram para ser escrava. Os amalequitas levaram para ser escravos. Se você for prestar atenção na Bíblia, presta atenção, sempre esse povo, os amalequitas, esse aqui é o DNA deles. Desde a saída do Egito, todas as vezes que Israel estava fragilizado, os amalequitas vinham lá para saquear, para roubar, para roubar.
Era uma maldição que tinha. Esse povo sempre roubava Israel. E agora eles vêm aqui em Ziclag, roubam tudo, levam as mulheres e crianças e tacam fogo no vilarejo. Continua, versículo... Quando Davi e seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi, agora presta atenção, você chega cansado, 3 dias de viagem, sedento, saudade da mulher, saudade dos filhos, doido para chegar em casa, tomar um banho, refrescar, descansar. Você veio, se você tinha ido para uma guerra, você não sabia que voltava, agora você volta com saúde, com paz. Mas quando você chega a uma certa distância, você vê a sua casa toda queimada. Você vê tudo deserto. Esses homens correm para a vila deles, procuram a esposa, procuram os filhos, não tem nada. Tudo foi roubado, tudo foi saqueado. Não sobrou nenhuma galinha para fazer um frango ali, né? Um frango, para comer um frango com piqui lá. Não tinha nada, irmão. Não sobrou nada. E aí, quando eles veem aquela situação, você cansado, 3 dias de viagem. 3 dias de viagem. Abateu-se sobre eles um desânimo total. Olha só, então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Os caras começaram a chorar, desesperados, chorando, passou horas ali chorando, a Bíblia diz que choraram tanto, que eles não tinham mais força para chorar. Não davam nem conta mais de chorar, não havia mais lágrimas para chorar. Todo mundo ali se lamentando, minha mulher, meus filhos, como é que faz, tal. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Também, olha, agora presta atenção. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. Irmão, há um ditado aí fora que diz que a mente desocupada é a oficina do diabo, né? Os camaradas choraram, não tinha mais força para chorar, estava ali, todo mundo ali sem saber o que fazer. Primeira coisa que quase todo mundo faz numa situação dessa: de quem é a culpa? De quem é a culpa? Vamos achar quem é o culpado. Acharam que a culpa era de Davi, o líder. Davi é o culpado. Aí os caras, Davi é o culpado de toda essa desgraça sobre a nossa vida. Vamos fazer o seguinte: o que nós vamos fazer? Vamos matar ele, vamos matar. E o povo começou a levantar um motim para matar Davi. Para acabar logo com essa história, matar. Vamos resolver esse problema, vamos matar Davi. Está vendo, irmãos? As pessoas, quando estão diante de um estresse muito alto, você tem uma tendência muito fácil a tomar decisões erradas na vida. E aí, Davi estava ali também angustiado, chorando, e o povo falando em matá-lo. Mas Davi, nesse momento, presta atenção, por conta a alma de todo o povo estava amargurada por causa dos seus filhos, suas filhas, ponto. Mas, preste atenção, irmão, na Bíblia você presta atenção no mas, no porém, no todavia, no portanto. São palavras que sempre revelam algo para nós. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Fica quieto aí, pode deixar. No momento de maior angústia de Davi, quando não tinha esperança, a Bíblia diz que ele fortaleceu no Senhor. O que é isso, irmãos? O que aconteceu com Davi que ele fortaleceu no Senhor? Aconteceu algo ali que a Bíblia não fala, a Bíblia não dá pista para nós, mas a Bíblia simplesmente diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Ora, irmãos, eu penso, né, no primeiro momento assim, a Bíblia tinha que falar o que aconteceu.
Porque eu quero, nos momentos de dificuldades, também me fortalecer no Senhor. Eu quero, no momento de angústia, saber como é que eu me livro dessa condição, como é que eu saio vitorioso. Como que é isso, se fortalecer no Senhor? Mas o que é isso, Deus? Eu preciso de mais informação, eu preciso de mais dados. Eu me lembro que, alguns anos atrás, quando eu meditava nesse texto, e eu procurei tudo quanto é comentário, nos estudos dos originais hebraicos, da Septuaginta, do grego, e ninguém falava nada. Eu falei, mas meu pai, o que aconteceu com Davi? E eu comecei a orar, Senhor, o que está escondido aqui nesse versículo? Qual que é o segredo? O que fortaleceu Davi? O que fez Davi reagir? Eu preciso saber desse segredo, Senhor, porque aqui está um mistério, aqui está a solução para a gente enfrentar os problemas da vida. E gastei tempo, fiquei anos lutando com esse versículo, tentando entender, até que um dia Deus falou comigo. E me desvendou, me trouxe a revelação do mistério. Irmãos, o que eu vou falar para você aqui, não está em livros, você não está na internet, não está em lugar nenhum. E é uma coisa particular, e você também tem a liberdade de receber ou de rejeitar. Mas eu vou falar o que eu tive claramente de Deus, a resposta desse texto aqui. O que Deus falou comigo? O que o Espírito Santo falou comigo ao meu coração foi que naquele momento, quando estava tudo destruído, quando não havia solução, pessoas com pedra prontas para matar Davi, Davi se lembrou das promessas de Deus para a vida dele. Davi se lembrou do dia que ele estava lá no campo, cuidando das ovelhas, e que Jessé mandou chamar ele lá. Ele não tinha nem sido convidado para o almoço. Jessé convidou ele, o Jessé era o pai dele, né? O Samuel convidou ele, traz o garoto aqui. Um menino chegou lá na sala, ele derramou azeite sobre a cabeça daquele menino, o menino nem sabia o que estava acontecendo. Deus está te ungindo, rei de Israel. Ele nem pediu para ser rei, ele não pediu nada, Deus está ungindo ele. Deus falou, você vai ser rei. E Davi, nesse momento aqui, irmãos, o que eu entendo, eu creio, é que ele lembrou das promessas. Deus falou que eu ia reinar sobre Israel. Deus falou para mim que eu ia governar sobre essa nação. Deus disse que eu me sentaria no trono. Deus me deu a vitória sobre Golias. Deus me ungiu. O profeta foi lá na minha casa, derramou óleo sobre a minha cabeça. Então, se Deus falou que eu ia governar sobre Israel, isso aqui não é um fim. Não pode ser o fim da minha vida, isso aqui não é. Então o que eu preciso saber, Deus, qual é a tua direção nesse momento? Qual é o teu caminho? Me revela a tua vontade, me revela o teu querer. Ao invés de eu ficar aqui chorando, lamentando, murmurando, rolando aqui no chão, sem ter lágrimas, fala para mim qual é a tua vontade, o teu querer. E é isso que fortaleceu Davi, irmãos. Saber que aquilo que estava acontecendo não é o que Deus tinha para a vida dele. Deus tinha prometido outras coisas para ele. Aí no versículo seguinte está escrito: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Em vez de ficar chorando aqui e tal, não é melhor eu pegar, cansado assim, meio correr atrás e tentar salvar minha mulher e meus filhos? Eu alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo recobrarás. Tudo. E aí Davi corre atrás, derrota o exército, toma tudo. A Bíblia fala que ele recuperou todas as coisas, não perdeu nada. Nada. E ainda os despojos de outras nações que eles haviam saqueado, Davi tomou para si e ficou muito mais próspero. Muito mais próspero do que ele era. Só para os irmãos terem uma noção, isso tudo aconteceu poucos dias antes dele se tornar rei de Israel. Quer dizer, nós estamos no capítulo 30, vai lá para o capítulo 31. O capítulo 31 vai falar aí aqui não tem título, né?
Fala da morte de Saul, capítulo 31. Aí acaba o 31, começa o primeiro de Samuel, que é a continuação. O primeiro, aí fala aí, os filisteus pelejaram, aí fala, no capítulo, nós lemos capítulo 30, capítulo 31, fala da morte de Saul, capítulo 1, Davi é entronizado como rei de Israel. Então, irmão, tudo isso aconteceu à véspera dele se tornar rei. No momento que ele estava prestes a receber a vitória, veio essa grande luta sobre a vida dele. O que é que nós queremos dizer com isso? Olhe para as promessas de Deus para a sua vida. Aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Busque, que diz Paulo, discernir a vontade de Deus para a sua vida. Outra situação que eu quero compartilhar com os irmãos. Está em 2 Reis 4. 2 Reis, capítulo número 4. Nós vamos ler aí a partir do versículo número 8. 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 8 em diante. Olha que tremendo. Sucedeu também que certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, presta atenção, que o reteve para comer, e todas as vezes que ele passava por ali, lá se dirigia para comer. Então essa mulher era uma mulher muito próspera, casada com um homem bem mais velho do que ela. Eles eram pessoas bem-sucedidas na cidade. E ela disse a seu marido: tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Ela viu o caráter de Eliseu, viu o testemunho. Ela não atentou para os milagres, mas para o testemunho do caráter. Eu falei, esse cara é um homem de Deus. Esse cara é um homem de Deus. Seguinte, façamos-lhe, pois, um pequeno quarto sobre o muro, né, lá na cobertura, lá na laje, e ponhamos-lhe ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que quando vier a nós, se recolherá ali. Então vamos fazer como que é? É uma suíte, mas não, aqui é um escritório também, né? Então como é que fala hoje? É um home office, né? Vamos fazer um home office para ele aqui. Né? Ele pode dormir, pode estudar, tudo mais, né? Sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi. Geazi era um problema, irmão. Geazi era um problema na vida de Eliseu. Chama essa sunamita. E ele a chamou e ela se apresentou perante ele. Pois Eliseu havia dito a Geazi, diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com tanto desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? Olha, deixa eu fazer algo por você, você tem cuidado de mim, do ministério, você tem amparado o profeta. Deixa eu falar algo ao seu respeito com o rei, ao general. O que você precisa? Eu entro na presença do rei sempre, do exército. O que você precisa? Fala comigo. O que você precisa? Só que ela era uma mulher muito próxima, ela não precisava de nada. E olha o que ela diz aqui. Ao que ela responder, eu habito no meio do meu povo. Ou seja, cara, eu não preciso de nada. Eu estou feliz aqui, vivendo a minha vida aqui na minha família, com meus amigos. Eu não tenho necessidade de nada. Então, disseram a ele, o que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disseram, ora, ela não tem filho, o seu marido é velho. Ela não tem filho, o marido dela é velho. Ei, irmãos, hein? A unção de Eliseu agora, se falasse que ia ter aqui, o que ia ter de homem na porta para receber essa oração, né? Homem velho restituía o posicionamento, né? Pelo que disse ele, chama-a, e ele a chamou e ela se pôs à porta. E Eliseu disse, por este tempo, daqui um ano, né, no próximo ano, abraçarás um filho, respondeu ela. Eliseu falou, olha, daqui um ano, a esse tempo, você terá um filho no seu colo. E era o maior sonho da vida dela. Respondeu ela, não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva, não brinca comigo não fala uma coisa dessa, porque
É a paixão da minha vida, o meu desejo é ser mãe. Mas a mulher concebeu e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Tendo o menino crescido, saiu um dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Ele estava trabalhando na fazenda, colhendo lá o trigo, né, de sol quente, rachar, ali da Palestina. E o menino trabalhando desde cedo lá no sol. Disse a seu pai, o menino, né? Minha cabeça. Então disse a um moço, leve-o para sua mãe. Este o tomou e o levou à sua mãe, e o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia, e então morreu. Os comentadores, os da dizem que provavelmente ele sofreu uma insolação, exposição demais ao sol, e esse menino sentou no colo da mãe ali com dor de cabeça, e ela ali provavelmente orando, até que ao meio-dia aquele menino morreu. Irmãos, essa mulher não pediu para Deus um filho. Ela não foi atrás disso. Agora, o seu filho está morto. E essa mulher nos ensina assim, algo fantástico, porque ela teve o discernimento de saber qual é a vontade de Deus. Isso aqui não é o que Deus tem para a minha vida. Deus não ia fazer meu marido, depois de velho, eu ficar grávida, e depois me dar um filho, e matar meu filho. Isso aqui essa história não tem sentido. E, irmãos, talvez nós, né, fosse aqui as mulheres aqui presentes, descabeladas, saem pela rua gritando, né, como uma louca e tal, e meu Deus, por quê, Deus, por quê? Pá. Nada, essa mulher ela pegou o filho dela, olha só o que diz a Bíblia. Ela subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus e fechando sobre ele a porta, saiu. Colocou o menino lá na cama do profeta Eliseu e saiu. Não falou nada para ninguém. Então chamou o seu marido e disse, manda-me ir, peço-te um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Disse ele, por que queres ir ter com ele hoje? Por que você quer ir atrás do profeta? Não é lua nova, nem sábado, quer dizer, não tem um motivo para nós procurar um profeta. E ela disse, tudo vai bem. Preocupa não, meu marido, está tudo certo. Fica tranquilo, está tudo certo, só manda jumenta para mim. Então ela fez albardar a jumenta e disse ao seu moço, guia e anda, e não me detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. E partiu, pois, foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. 42 quilômetros, irmãos. Essa mulher correu no sol quente 42 quilômetros em cima da jumenta. E sucedeu que, vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Corre-lhe ao encontro e pergunta-lhe, ele viu que do jeito tem alguma coisa errada. Corre ao encontro dela, vê lá se ela está precisando de alguma coisa, se está tudo bem. Vai bem o teu marido, vai bem o teu filho. E Geazi foi lá e perguntou, e ela respondeu, vai tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem com meu marido, está tudo bem com meu filho, está tudo bem comigo. Eu só quero falar com Eliseu. Chegando ela ao monte, à presença do homem de Deus, apegou-se-lhe aos pés. Chegou-se Geazi para a retirar, porém o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura e o Senhor o encobriu e não o manifestou. Essa mulher está chorando aqui, deixa ela chorar. Agora ali, irmãos, no lugar certo, no Monte Carmelo, o Monte Santo de Deus, onde Elias derrotou os profetas de Baal, no Monte Santo, aquela mulher se prostra diante do profeta e chora. Ela segurou tudo até aquele momento ali, está tudo bem. Mas diante do homem de Deus ali agora, ela desaba
e diz, então disse ela, pedi eu ao meu senhor algum filho? Eu te pedi filho. Eu te pedi algum filho? Não, disse eu. Não me enganes. Ao que ele disse a Geazi, cinge os teus lombos, toma o meu bordão na mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. O bordão é o cajado, né, irmão? É a vara. Eliseu falou assim, olha, você vai pegar a minha autoridade, isso aqui me representa tudo que Deus tem na minha vida, há um sangue ali que passou sobre a minha vida, tudo é simbolizado nesse cajado. Você vai pegar o meu cajado e vai colocar sobre o rosto do menino, e quando você tocar, o menino vai ressuscitar. Eliseu não podia, devia ter algum compromisso, ele não podia ir. Não, mas eu vou mandar Geazi, Geazi vai. Né? Não dá tempo de entrar na história de Geazi aqui. Mas a mãe do menino, porém, disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não hei de te deixar. Eu não te largo, porque você foi a pessoa responsável. Não hei de te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. Irmão, deixa eu falar algo para vocês, só rapidinho, Geazi. Geazi morreu de lepra, né? É um cara rebelde, interesseiro, avarento. É o cara que quando Eliseu cura Naamã, e Naamã oferece um carruagem de joias, de dinheiro e roupa, ele recusa tudo. Geazi vai atrás, depois pede para ele. Então, assim, um cara avarento, egoísta. Então, e ele estava com a autoridade de Eliseu, a vara de Eliseu. E colocou sobre o defunto, o morto, mas o menino não reviveu. Porque, irmãos, porque ele não tinha legalidade para usar aquela vara. Ele não tinha caráter, ele não tinha integridade, era um cara avarento, um cara desonesto, um cara cheio de pecado. E por mais que Eliseu deu a vara para ele, e ele chegou lá, não, o menino não ressuscitou. E a mulher sabia disso. A mulher sabia disso. Não, eu não, você pode mandar esse cara, mas se você quiser, eu não saio daqui. Eliseu teve que ir. Geazi ia diante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. Pelo que voltou a encontrar com Eliseu e informou, dizendo, o menino não despertou. Quando Eliseu chegou à casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então ele entrou, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Em seguida subiu na cama e deitou sobre o menino, né, para aquecer o corpo do menino, que já estava frio, gelado. Pondo o menino e os olhos sobre os seus olhos, e as mãos sobre as suas mãos, e ficou encurvado sobre ele, até que a carne do menino aqueceu. O profeta começou a orar com aquele menino, um menino morto ali na cama, e ele cobrindo aquele menino com o seu calor, ministrando cura, ministrando ressurreição na vida do menino, até que o corpo do menino começou a aquecer. Depois desceu, o corpo só aqueceu, mas não teve nada. Ele desceu, continuou orando pela casa, de uma parte para outra, clamando ao Senhor pela vida do menino. Tornou a subir e se encurvou sobre o menino. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. O menino abriu os olhos. Eliseu, essa sunamita, e ela chamou quando ele lhe apresentou e disse, meu filho. Ela só disse obrigado. Em gratidão, então ela entrou, prostrou-se aos seus pés, inclinando-se em terra e tomando seu filho, saiu. Pode ficar no quarto aí agora, eu só queria o meu filho mesmo. Irmãos, essa atitude dessa mulher fala da nossa atitude diante das dificuldades da vida. Diante de você sair desesperado, descabelado, xingando, brigando com pessoas, brigando com Deus. Deus, por que eu? O que eu fiz, Deus? Rapaz, busca a direção de Deus. É isso que Paulo está dizendo para nós, lá em Efésios, né? Que nós devemos economizar o tempo, que nós devemos
ter revelação, ser sábio e discernir a vontade de Deus para as nossas vidas. E não agir como tolo, agir como pessoas ignorantes. Nós devemos descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas. E ele diz, por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que vai te tirar mais a lucidez para pensar, para raciocinar. Irmãos, olha, quando nós dedicamos a vida de jejum e oração, a Bíblia diz que nós nos tornamos mais inteligentes. Então, por exemplo, eu vou falar aqui, se eu falar alguma besteira, doutor Carlos, você me corrige. Quando nós alimentamos, comemos bem, geralmente bate um sono, né? Porque o nosso organismo agora focaliza em fazer a digestão. E nesse momento é um momento ruim para você dirigir, ruim para você ler, ruim para você pensar, porque todo o empenho do seu organismo está concentrado ali em fazer a digestão. Quando você jejua, quando você coloca a sua vida em oração e jejum, você tem mais lucidez para lidar com as coisas. Quando você medita na palavra de Deus, você tem mais lucidez em discernir a vontade de Deus para a sua vida. Ele continua dizendo que nós não devemos nos embriagar com vinho em que há devassidão, contenda, mas nós devemos nos encher do Espírito Santo. E ele fala, como é que nós vamos encher do Espírito Santo? Ele diz aqui, falando entre vós com salmos, ou seja, adorando, um linguajar. Lá atrás ele falou do linguajar chulo, agora ele fala assim, cantando, adorando ao Senhor com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos. Em vez de você ficar ouvindo músicas, eu particularmente tenho muita reserva, assim, não que é contra, não que é pecado e não que eu não ouço. Mas eu procuro alimentar meu espírito com aquilo que glorifica o Senhor mesmo, aquilo que, né? Ou dá para você escutar a Anitta e ficar orando em línguas, glorificando a Deus? Não dá, né, irmãos? Falando entre vós com salmos, hinos, entoando e louvando o Senhor do coração, ao Senhor com os hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por Deus, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém? No temor do Senhor. Salmodiando, lendo a palavra, buscando a direção de Deus, a direção para você, o sacerdote da sua casa, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, colocando a sua vida na presença de Deus e buscando o que é o correto, o que é o correto, o que é o certo, o que o Senhor tem para minha casa, o que o Senhor tem para minha família, o que o Senhor tem para mim, Senhor. Qual é a direção, qual é o caminho? Irmão, chega de tomar decisões erradas, chega de tomar decisões que beira a idiotia, coisas tolas. Qual é o maior bem que você tem? Qual é o maior bem, aquilo de maior valor para você? Aquilo que você realmente... Porque quando Deus está no seu coração, você vai ver que as coisas de maior valor na sua vida são as pessoas que você ama, que estão do seu lado, sua esposa, seus filhos, né? E todas as outras coisas são para instrumento, ferramentas, que nada é mais importante do que isso. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a ter discernimento. Eu sei que muitos de nós estão passando por tribulação, muitos de nós. Agora, a pior coisa é você sair dando tiro para tudo quanto é lado. O mundo desabou como aquela mulher lá, o filho morreu no seu colo. Sequestraram sua esposa, seus filhos, perdeu tudo, quebrou. Davi quebrou, irmão. Ele quebrou feio, perdeu a mulher, perdeu o filho, está lá. E os caras perseguindo para matar ele. Numa situação dessa, só o Espírito Santo de Deus pode trazer luz e revelação para mudar essa condição.
E que você tenha a sabedoria de Deus para isso. Vamos colocar-nos em pé, eu quero orar com os irmãos. Quero que você peça ao Senhor discernimento de espírito, sabedoria de Deus. Mude o seu linguajar, filtre as palavras que saem da sua boca. Antes de qualquer decisão, consulte a Deus, consulte ao Senhor. Não vá tomar decisões que amanhã você vai se arrepender, tomar decisões inconsequentes, tolas. E é para isso que eu quero orar por você nesta manhã. Para que Deus te dê sabedoria, para que Deus te dê prudência. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está a tua igreja, os teus filhos. Muitos de nós já tomamos tantas decisões que rebentaram com a nossa vida, que rebentaram com as nossas finanças, que rebentaram com a nossa família, que destruíram a relação com a esposa, com os filhos, com os amigos. E em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir que o Senhor toque agora em cada pessoa aqui particularmente, cada pessoa. Toca na mente, Senhor, toca no coração, derrama um espírito de graça e sabedoria sobre a vida dos teus filhos, para discernirem a tua vontade, discernirem o teu querer. Não nos deixe ser guiados, Senhor, pela raiva, Senhor, por sentimentos, por vingança, por ódio, por frustrações. O cristão não é guiado por essas coisas. O cristão é guiado pela tua palavra. O cristão é guiado pelo teu espírito. E em nome do Senhor Jesus nós clamamos agora, derrama graça sobre a tua igreja, Senhor. Livra-nos, Senhor. Livra-nos de todas as decisões tolas, idiotas, e que nos fará chorar e arrepender amargamente amanhã. Não nos deixe, Senhor, nos desesperarmos no momento de angústia, mas que os nossos olhos estejam postos em Ti, Senhor. Os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Clamamos por sabedoria, o espírito de revelação, o espírito de discernimento, para andarmos segundo a Tua vontade. Em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.